Graça e paz, igreja. Chegamos à lição 16 da revista, né? Uns aos outros. Sede benignos uns para com os outros. Esta lição é muito importante. Vamos aprender aqui princípios das Sagradas Escrituras necessárias e que regem a nossa vida de forma que o nome do Senhor é glorificado. E temos como texto básico Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Bem como também 5:2 de Efésios. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. É nessa linha que a revista vai conduzir-nos, para que possamos viver em amor, uns para com os outros, e a lição frisará bem o tema da benignidade, no qual devemos ser benignos uns para com os outros. A nossa motivação para tudo isso é o próprio Senhor, o próprio Deus, né? Não entristecer o Espírito Santo de Deus, porque nele fomos inseridos no corpo de Cristo, selados para o dia da redenção. Então, Deus é a motivação para que possamos agir de forma benigna uns para com os outros, né? E por isso, então, o 5:2 fala de que qual é a prática, né, dessa motivação que nos leva a ser benignos uns para com os outros. A prática é viver em amor. E qual é o modelo disso, deste amor? Como devemos viver olhando para quem? Para Cristo, né? Então, Cristo vai ser o modelo aqui, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Que possamos ser benignos uns para com os outros, amando uns aos outros ao ponto de nos dedicarmos, entregar nossas vidas ao próximo, né? E de forma sacrificial. E o texto vai dizer, né, que o que Jesus fez foi algo de aroma agradável ao Senhor. Possamos ser benignos para uns para com os outros, para que Deus possa olhar para nós e sentir em nós um aroma agradável. Lucas 6:33, temos aqui o texto devocional, vai até o 35. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. Quer dizer, isso é natural, né? É de nossa natureza responder à altura como somos tratados. Então o texto está dizendo, se nós fizermos o bem àqueles que nos fazem o bem, isso é natural, né? Tem aqui também no versículo 34 uma outra maneira de dizer a mesma coisa. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto, né? Vemos aqui novamente, né, a resposta à altura de como somos tratados. Agora, vemos o 35, algo fora do comum, né? Não natural, algo especial. É necessário que haja uma graça especial sobre a vida do indivíduo para que ele possa agir conforme o versículo 35, né? Então, no 33 e 34 é uma graça comum, né? O texto está dizendo que isso é comum, fazer o bem aos que fazem o bem. Todavia, o 35 diz assim, vocês, porém, amem aos seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Tá? Então, eis aí, o desafio da lição está aqui no verso 35. Né? Nós somos inseridos entre esses que o texto está se referindo. Vocês, porém. Então,
nessa linha que a lição vai discorrer, e que Deus nos ajude para que possamos realmente aprender e aplicar em nossas vidas. E no versículo-chave já temos aqui a dica, né? A condução onde norteia o nosso pensamento nesse grande desafio. Efésios 4:31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, né? O verso 31 diz o que não deve existir no meio de nós. E o verso 32 vai dizer o que deve existir no meio de nós. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Veja que novamente aqui nós temos um exemplo, Jesus. Nós temos um modelo a seguir. Devemos viver à semelhança de Cristo, né? Não que somos bondosos, compassivos, que somos perdoadores, né? Não. Mas, apesar de existir uma graça comum, que isso aparece em nós de forma muito simplória, percebemos que a exigência que Deus coloca dessa nossa atitude, ela deve ser à altura de Cristo. À altura de Cristo. Então é por isso que vamos precisar de um milagre em nossas vidas. E temos a fonte dos milagres, que é o Senhor Jesus, que é o próprio Deus. Pedir para que Ele substitua o nosso coração de amargura, de indignação, de ira, de gritaria, e nos conceda um novo coração que seja um coração benigno, quer dizer, cheio de bondade, compassivo, um coração perdoador, né? Então, dessa forma, aí sim, será possível atendermos à exigência que Deus direciona às nossas vidas para que façamos, né? E que tudo seja para a glória de Deus. E assim, irmãos, então, esse será o alvo da lição, né? Que possamos, então, atingir este alvo a fim de que possamos mostrar que é exatamente no ato de ser benigno uns para com os outros que vai aparecer as provas concretas da nossa fé, do modo como o cristão vê a Deus. E então, se assim for, deixarmos que a palavra de Deus nos capacite, nós vamos perceber, né, que a benignidade é fundamental para a prática de qualquer aspecto da mutualidade. De forma que a lição nos ensina que devemos pedir a Deus que nos encha o coração de benignidade para com os irmãos. Tá? E aí, Deus trabalhando em nossas vidas, nós devemos praticar aquilo que recebemos do Senhor, agindo com atos de benignidade no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus, entre os irmãos. O comentário introdutório aqui da lição diz que, para os crentes, algumas doutrinas bíblicas continuam incompreensíveis até hoje. A forte defesa da centralidade da justificação pela fé parece que tem levado muitos crentes à frouxidão. Precisamos avaliar constantemente nossos pensamentos e práticas para verificar se não estão sendo mal interpretados. É o caso da salvação somente pela graça. Temos um exemplo aqui, né? Diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui está bem claro, né? Entretanto, irmãos, frequentemente esquecemos do versículo 10, né? Porque o verso 9 diz que nós somos salvos não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não é mediante as nossas obras, aquilo que fazemos, mas somos salvos pela obra de Cristo na cruz do Calvário. No entanto, nós vemos aí no versículo 10, né? E esquecemos, né, do versículo 10, quando nós
aplicamos até o 9 na nossa vida. Eu não vou praticar obras, porque a salvação não vem pelas obras. É isso que diz o texto. E se viesse, nós nos gloriaríamos por isso, né? Envaideceríamos. No entanto, o verso 10 nos mostra o outro lado da moeda, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, né? Primeiro, nós vemos aí nos primeiros versos que a salvação que vem de Cristo não vem de obras. No entanto, os que são salvos são criados para boas obras, né? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, né? Então, as boas obras, ela é um resultado da salvação, enquanto o crente salvo, ele é salvo mediante o resultado da obra de Cristo. Nós somos salvos pela graça, somos salvos através de um favor de Deus, mediante a fé que Ele nos concede. E é bem claro ali no versículo 8, né? E isso não vem de vocês, né? É dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. É um ato de Jesus, é o ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário que nos traz a salvação, né? E não pelas obras. No entanto, quero repetir aqui e frisar. Por isso que essas doutrinas muitas vezes continuam incompreensíveis, porque não nos atentamos para todo o compêndio das obras, né? E aí então vamos ver que no versículo 10 nós fomos criados para boas obras. Continuando então nesse texto de introdução da lição, diz lá, Jesus deu o exemplo de que não só se pode, como também é absolutamente imprescindível mostrar na ação o que se crê. As obras são uma evidência da fé. Foi isso que o apóstolo Tiago ensinou. Nós vemos aqui Tiago 2, 14 a 17. Né? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, né? Então, veja lá, vida de fé e vida de boas obras formam uma unidade, tá? Cotidiano e evangelho, fé e vida andam de mãos dadas, né? Tanto o evangelho como o dia a dia. Uma espiritualidade sem serviço ao próximo nos aspectos diários da vida é religiosidade e não cristianismo. Devemos então concordar que as boas obras não produzem o homem bom, mas o homem bom sempre produz boas obras, né? E como não há um bom sequer, como diz as Sagradas Escrituras, precisamos buscar em Deus, né, esta atitude para que possamos cumprir aquilo que o Senhor exige de nós. De forma que, então, fazendo estas coisas, praticando as boas obras, Deus será glorificado através de nossas vidas, em nossas vidas, porque as boas obras em que, então, estivermos fazendo, serão direcionadas à glória àquele que nos move. Então vamos para o primeiro tópico, o mandamento. Nós já vimos esse verso aqui, Efésios 4:32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês, né? Temos aqui também Romanos 12:10. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros, né? Este é o mandamento. Amar uns aos outros com amor fraternal, honrando de preferência o nosso semelhante, né? Temos também 1 Coríntios 13:4. O amor é paciente
e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, né? Eis aí, então, como nós medirmos, né, no crivo da palavra, se o amor que temos para com o próximo é um amor verdadeiro, porque o amor tem que passar por esses crivos aqui. Ele precisa ser paciente, bondoso, que não arde em ciúmes, que não envaidece, não é orgulhoso. É a forma de nós observarmos se os nossos sentimentos e principalmente se nossas atitudes para com o próximo estão sendo autênticos. 2 Pedro também nos ajuda a entender isso. Capítulo 1, 5 a 7. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescente à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Né? Veja aí, então, uma lista, né, que mostra que nossas atitudes fazem de nós indivíduos benignos para com o Senhor. Né? Continuando lá, o mandamento usa a palavra benignos, que também poderia ser bondosos ou benevolentes. A esse aspecto de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia ensina que é nesse mandamento que se resume a verdadeira religiosidade. Né? Eis aí, então, uma lista pelo qual devemos nos concentrar, né? Concentrar todos os nossos esforços, né? Acrescentando, então, à nossa fé, a virtude. E aí, vamos ver uma lista aqui que demonstrará, através das nossas obras, se realmente estamos sendo conduzidos piedosamente pelo Senhor. Temos também outro texto, né? Vamos lá. Hebreus 13, 15 e 16. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor para a glória de Deus. Nos esforçar, né? E os que fazem isso são aqueles que produzem um fruto, né? De si próprio, né? Movido por Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, né? Daqueles que confessam o nome de Jesus Cristo. Então, para a glória de Deus. Aí, vemos aqui nesse primeiro verso, do 15, que é o amar a Deus acima de todas as coisas. Todavia, vemos no verso 16, o amar ao próximo como Cristo amou, conduzindo dessa maneira. Verso 16. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Né? Nos dedicar ao próximo de forma benigna. 1 Pedro 2,9 nos mostra que devemos oferecer sacrifícios de gratidão e louvor a Deus. Diz lá: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui é o ser, né? Deus nos faz alguém para que possamos produzir. Primeiro o ser e depois o fazer. Então, vemos na parte A desse verso o ser, quem somos. E na parte B continua lá, o fazer, né? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não fazemos para ser, mas Deus nos faz seus filhos, a fim de que possamos proclamar as virtudes de Deus. Foi Ele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A benignidade é uma virtude do Senhor. Então, que a proclamemos, pois o Senhor nos fez seus filhos, um povo, uma geração eleita, uma nação santa, porque por sermos propriedade de Deus, devemos proclamar as virtudes dele, do Senhor. Né?
E vemos também aqui em Tiago 1, 27, que devemos praticar o bem para o nosso próximo. Né? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Né? Então, nós percebemos aqui, como vimos nos versos anteriores, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Somos salvos para produzir boas obras, ser benignos uns para com os outros. Então, a palavra de Deus nos instrui aqui, que essa é a religião pura e sem mácula, para com Deus, e não para conosco. Não fazemos o bem para nos sentir bem, mas fazemos para a glória de Deus. E aí, temos aí na parte B, que tem alguns exemplos aqui, né? Que devemos atentar principalmente para os mais necessitados, os mais fracos, os mais debilitados, como aqui órfãos e as viúvas em suas aflições. Todavia, nós não fazemos boas obras para equilibrar a nossa maldade ou os erros que cometemos, né, as falhas que cometemos, de forma nenhuma. Porque o texto, inclusive, está dizendo que devemos fazer todas essas coisas e guardar-se incontaminado do mundo. Não fazemos boas obras para equilibrar a nossa contaminação, de forma nenhuma. Mas devemos fazer as boas obras e, inclusive, também guardar-se incontaminado do mundo. Há muitas religiões, ou diria que praticamente todas as outras religiões, elas trabalham as boas obras para equilibrar a sua maldade. Quando nós vemos aqui em Tiago 1, 27, que em fazendo as boas obras para com o próximo, nós devemos também, juntamente, guardar-se incontaminado do mundo. Né? O fazer obras, boas obras, ela não vai gerar em nós um equilíbrio em nossas atitudes. Não, mas fazer obras é uma das exigências do Senhor, bem como guardar-se incontaminado do mundo. E o final desse primeiro tópico nos convida a aplicar o que aprendemos até aqui. Né? Por isso, a grande pergunta que se dá aqui é: o que nós temos colocado como substituto para o amor em nossa religiosidade? Será que nós temos agido de forma que nossas vãs atitudes sejam substituídas por aquilo que Deus exige que façamos, né? Que é o amor para com o próximo, ser benigno para com o nosso semelhante, né? Nós temos que tomar muito cuidado para nós não vivermos de forma ritual e transformar então as nossas atitudes egoístas, centradas em nós mesmos, né? Então a pergunta vem: será que nossa religião se tornou um ato sem amor? Nossa religião, ela precisa ser conduzida por atos de amor, porque nós fomos alcançados pelo amor, e o amor do Senhor nos constrangendo ao ponto de olharmos com o mesmo olhar de misericórdia para com o nosso semelhante. E foi desta maneira que nós deixamos ser conduzidos pelo Senhor, né? Somos conduzidos, melhor dizendo, somos conduzidos pelo Senhor, porque foi isso que aconteceu conosco. Fomos alcançados pelo amor de Deus, e o amor de Deus para conosco não é um mero sentimento, mas são atos, são obras, são atitudes para com o semelhante, assim como Deus agiu para conosco, o seu povo. E o segundo tópico extraordinário é o exemplo supremo de Cristo, né? O amor do Senhor. Vamos ver versos aqui que mostram o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo, o supremo exemplo dele, né? Então nós teremos aqui inúmeros textos para podermos subtrair deles o exemplo para nossas vidas, para que possamos ser moldados pela palavra de Deus, tendo Cristo o exemplo supremo em nossas vidas.
E temos o primeiro versículo aqui em João 13:1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, é a obra de Cristo, sua atitude que não esmoreceu, que Jesus foi até o fim, ele não abandonou a obra de amar uns aos outros. E isso aconteceu de forma extraordinária. Somos gratos a Deus por ele nos amar, ter amado nós como seus, nos amando até o fim. Que possamos então ter isso como exemplo em nossas vidas, o exemplo supremo de Cristo. Que possamos ser bondosos e compassivos para com os outros, de forma que ao começar uma obra a ajudar o próximo, possamos fazer até que então esta pessoa não mais precise de nossa ajuda e possamos assim então conduzir, direcionar nossas atitudes para outros que também precisam e que esta pessoa sendo ajudada possa somar conosco também para ajudar outros, né? Então vamos ver aqui em diversos versículos que vai nos levar aqui a olhar para o Senhor Jesus, o exemplo supremo. João 15:9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Então, é uma resposta, né? Jesus está dizendo que ele ama porque o Pai o amou. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. E da mesma forma, ele está dizendo que nós devemos amar o próximo porque ele nos amou. De forma que assim permaneceremos no seu amor. Amando o próximo, amando o semelhante, né? Olhando para Jesus, tendo ele como exemplo supremo. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então, o verdadeiro cristão ele é dominado pelo amor de Cristo. E aí o texto discorre, né, dando continuidade. Por que somos dominados por Cristo? Porque reconhecemos que Jesus morreu por nós. Por isso, a semelhança de Cristo, ao exemplo dele, nós também temos que sacrificar o nosso bem-estar, os nossos interesses próprios, não sermos egoístas, mas sermos conduzidos pelo Senhor, a fim de que nossas atitudes possam demonstrar o quanto estamos dominados pelo amor de Cristo, estamos cativos pelo seu grande amor. E por isso, então, agimos desta maneira, né? É dessa forma que o Senhor será glorificado, porque nós não somos benignos por nós mesmos, mas somos escravos de Cristo, dominados por Ele para fazer o bem uns aos outros, né? Sacrificando os nossos próprios interesses. Então, por isso, o verso vai dizer aqui que todos morreram. E o último verso nesse aspecto do amor de Cristo como exemplo supremo está em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Maravilha, utilizarmos esse verso aqui para fechar esse exemplo supremo de Cristo. Eis aí o exemplo, né? Porque nós já não sou eu quem vive. Por isso o verso anterior está dizendo que, portanto, todos morreram. Nós não vivemos para nós, vivemos para Cristo, né? Não somos nós que vivemos, mas sim o Senhor que vive em nós, através de nós. E aí as nossas atitudes serão dadas os méritos àquele que vive em nós. E esse viver, o texto continua dizendo, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Vivemos pela fé em Cristo Jesus. Eis aí, então, o verso que nos dá o exemplo supremo no finalzinho. Que me amou. Esse é o exemplo. Que me amou. Que possamos amar uns aos outros.
e se entregou por mim. Que possamos nos dedicar uns aos outros ao ponto de entregarmos uns aos outros. Dedicar a nossa vida ao ponto de de aplicar nossas vidas nessa extremidade de até mesmo entregar nossas vidas para com o próximo. Outro aspecto que devemos considerar aqui é a compaixão do Senhor Jesus Cristo. Deve ser também mais um tremendo incentivo para nós assemelharmos ao Senhor Jesus, né? Temos um exemplo aqui em Lucas 7. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chora. Vemos aí a compaixão do Senhor Jesus Cristo para com esta mulher, uma viúva que havia perdido seu filho, seu único filho, né? E o Senhor aí trazendo a ela palavras de consolo, né? E dando a ela, então, a motivação de poder continuar a vida e dar um passo à frente. Que então possamos, né, encontrar aqui em Cristo esse incentivo de podermos ajudar as pessoas que sofrem, as pessoas que têm tido perca nesses dias, né? E que possamos orar com elas, estar com elas, sermos benignos para com essas pessoas que estão debilitadas, que estão fragilizadas por conta das dificuldades que apresentam-se no dia a dia. Outro texto também que nos traz um grande exemplo em Lucas 19, quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos, né? Que possamos olhar também para a nossa cidade, para o nosso bairro, para o nosso país, e possamos rogar ao Senhor, orar, sermos compassivos, temos então esse sentimento de benignidade, nos dedicar ao Senhor, para que o Senhor possa restaurar, restabelecer a ordem, conduzir a nosso bairro, a nossa cidade, que Deus possa alcançar as pessoas que moram na nossas vizinhanças, na rua de nossas casas, na rua de nossa igreja, né? E nos dedicar a esse ponto aí. Temos um verdadeiro sentimento, né, compassivo para com as que não conhecem o Senhor, para com essas que ainda estão oculto a graça, a salvação do Senhor Jesus Cristo. Este é um grande exemplo ao olharmos para esse texto. Jesus, olhando para Jerusalém, né, chorou por ela. Então, é um sentimento ali do Senhor Jesus, honesto e verdadeiro, para com aquela cidade que tanto desagradava o Senhor, onde havia tanto pecado, tanta maldade, né? No entanto, o Senhor é compassivo ali, chora por ela, mostra os seus sentimentos de tristeza, né? Ali temporal. Mateus 11, vemos aqui as Sagradas Escrituras com conteúdos riquíssimos quanto à suprema compaixão do Senhor Jesus Cristo. Verso 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Que possamos ajudar uns aos outros, né? Carregar a carga uns dos outros e aliviar, né, o peso do nosso irmão, que precisa de um ombro amigo, que precisa de uma ajuda, que precisa de um auxílio, né? Veja lá o versículo 29. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Né? Então, tenhamos o Senhor como exemplo, né? Quando ele diz, aprendam de mim, a semelhança de Cristo. Né? E em que aspecto? Veja o versículo continua dizendo, o aspecto de Cristo. Porque sou manso e humilde de coração. Que possamos também ser mansos e humildes de coração. Essa é a benignidade pelo qual devemos ter uns para com os outros, né? Sermos mansos e humildes de coração. E então o texto vai dizer que, assim sendo, nós acharemos descanso para a nossa alma. Aprender do Senhor,
porque ele é manso e humilde de coração. Nós achamos descanso para nossas almas em Cristo, que nossos irmãos possam achar em nós um ombro amigo, compassivo, né? Cheio de misericórdia. Veja o verso 30, termina dizendo assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Que possamos, então, ajudar uns aos outros para que o jugo e o fardo do nosso irmão também seja leve, porque está sendo compartilhado conosco, né? Benignos, piedosos de Cristo, para a glória do nome do Senhor Jesus. E olhando para Jesus, temos este exemplo extraordinário, que em olhando para o Senhor Jesus, seja essa a nossa motivação, seja o que nos motive a poder estender as mãos, a poder sermos compassivos uns para com os outros. A compaixão do Senhor Jesus também, ela se apresenta aqui em Mateus 12, 20, né? Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Esse texto nos leva a entender que muitas pessoas que estão quase desfalecendo, que o seu pavio está quase apagando, né? Essas são as pessoas que mais precisam de nossa compaixão. De forma que nem o Senhor apaga a pouca energia que os seus filhos têm, nem tão pouco ainda esmaga a pessoa que está já quebrada, né? Pelo contrário, sendo compassivo, que possamos auxiliar, carregar a carga uns dos outros, né? E ali acalentar, abrigar, para que então as suas forças, poucas que restam, não se esvaneçam, né? Que possamos então olhar aqui e aprender do Senhor Jesus, que ele olha de forma compassiva a essas pessoas que estão em estado de tanta necessidade, né? Mateus 14, 14. Outro versículo aqui extraordinário, que emana aqui dele a compaixão do Senhor Jesus, né? Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos, né? Que bom olharmos os passos do Senhor Jesus, né? O que fez o Senhor Jesus em seus passos, né? Nos passos de Cristo. Devemos olhar aos passos do Senhor Jesus e aprender dele, e seguirmos os seus passos, pisar em suas marcas, né? Para que possamos ser denominados seguidores de Cristo, que andamos na mesma trilha, né? Que possamos então nos compadecer uns dos outros na enfermidade, nas dificuldades, né? Como fez o Senhor Jesus, né? Compadeceu-se daquela multidão e curou os seus enfermos. Que possamos compadecer-nos dos nossos irmãos, da multidão, daqueles que estão ao nosso redor, que estão próximos, que estão longe, né? Possamos usar todos os meios, os mecanismos, para que possamos nos comunicar, orar uns pelos outros, buscar em Cristo a graça, a cura divina, né? A libertação e a restauração das pessoas através da palavra de Deus, do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, né? Que Deus nos ajude e nos instrua a fazer tudo para podermos honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E vemos aqui o último versículo que nos ajuda a considerar aí a benignidade como um mandamento. Olhando para o Senhor Jesus, encontramos nele esse incentivo, esse tremendo exemplo, né, supremo do Senhor Jesus Cristo, sua compaixão. Marcos 8:2. Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Veja que pronunciamento do Senhor Jesus, né? O povo estava com fome e Jesus deu a eles o de comer, porque Jesus sentiu grande compaixão daquele povo. O verdadeiro sentimento benigno em Cristo Jesus que o fez tomar essa atitude de ajudar e dar o pão ao faminto àquelas pessoas que estavam ali.
Jesus teve grande compaixão daquela gente, daquela multidão, né? Enfim, que sejamos movidos pelo exemplo de Cristo, encontrarmos em Cristo um incentivo para isso. Se o Senhor Jesus teve compaixão dos famintos, que possamos também ter compaixão daqueles que precisam de alimento, tanto alimento físico como alimento espiritual, que possamos pedir a graça de Deus para que Ele nos ajude a identificar os que estão com fome ao nosso redor, né? Em todos os aspectos. Possamos ajudar uns aos outros com essas obras que glorificará o nome do Senhor, pois estamos presos no seu amor, cativos da bondade de Deus, e então somos movidos por aquele que habita em nós, né? Um outro exemplo em Cristo é a sua simpatia, né? O sentimento que Jesus tinha para com o próximo, de aproximar as pessoas, né? Um sentimento partindo dele mesmo, de forma espontânea, né? Nós vemos aí em João 11, Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Ele sentia esta aproximação ali de Lázaro, né? Então nós vemos aqui João 11:35, um versículo muito breve. Jesus chorou, mostrando ali a sua simpatia. Que possamos também, a exemplo de Cristo, esse supremo exemplo, né? Temos então a simpatia uns pelos outros, né? Temos essa afinidade para com as necessidades daqueles que precisam de ajuda, né? E de forma então que sentiremos os sofrimentos, né? Seremos a afinidade, a aproximação dessas pessoas, sentir a dor do próximo como se ela fosse a nossa própria dor, né? Outro exemplo aqui que devemos considerar, né, olhando para Jesus, encontrando nele esse incentivo, é o perdão de Jesus. E aqui nós vemos Jesus na oração, né, em sua oração. Possamos aprender em Cristo, então, que nossas orações devem ter, então, esse conteúdo. Lucas 23:34, mas Jesus dizia, Jesus está ali na Via Crucis, no sacrifício, né, na cruz do Calvário ali, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o pedido de Jesus, essa é a oração de Jesus. Que possamos orar uns pelos outros nesse sentido. Pedir para que Deus perdoe os nossos irmãos por falta de conhecimento, por ignorância, ou até mesmo por ainda não saber a magnitude do Deus verdadeiro, de que Deus deve ser temido, deve ser honrado, deve ser respeitado, né? E nós o fazemos porque temos um pequeno conhecimento, né? Mas que o próximo, nosso irmão, também tenha este conhecimento, porque muitas vezes somos afrontados, somos caluniados, até mesmo por nossos amigos ou inimigos, né? Como aí eram essas pessoas, eram inimigos de Deus, inimigos de Cristo. No entanto, o Senhor pediu que tenha paciência e Ele os perdoa, porque quando nós realmente conhecemos o Senhor Jesus, quando Ele se manifestou a nós, nós nos prostramos diante dEle. Nós não tem quem permaneça em pé diante de tanta glória, da glória de Cristo, do seu grande amor. O amor de Cristo para conosco nos constrange ao ponto de prostrados o adorarem em obediência, né? Então que nossa oração seja essa para com o próximo. Sejamos benignos e possamos interceder por eles, assim como o Senhor Jesus intercedeu por cada um de nós, que possamos, né, somar ali para com esses que precisam de ajuda, que não estão orando, não rogam ao Senhor, porque não conhecem ao Senhor. Que nossa oração seja, então, movida por isso, incentivada pela atitude de Jesus Cristo, que rogou por nós, né? Pedindo perdão, que nós possamos orar uns pelos outros. Pai, perdoa aquele meu irmão, perdoa aquela minha irmã, perdoa, Senhor, por estarem fazendo isso, ou contra mim, ou contra outros, né?
pedir para que Deus tenha misericórdia, não use de juízo, né? Mas que o Senhor tenha misericórdia, paciência, que o Senhor direcione a sua vida para que ele se arrependa, para que haja conversão. Assim como aconteceu conosco, Deus teve paciência com a gente, que possamos ter paciência uns com os outros, né? E ajudar uns aos outros na oração. Nesse sentido, né? Esse exemplo supremo do Senhor Jesus Cristo, o seu perdão está calcado, baseado nisso, né? O perdão de Deus para conosco, ela não vem depois do arrependimento. Nós percebemos que o perdão de Deus para conosco, ela vem de uma atitude em nossas vidas, de forma que nós somos conduzidos ao arrependimento posteriormente, né? Deus não nos perdoa porque nós nos arrependemos, mas Deus nos conduz ao arrependimento para que a sua graça esteja sobre cada um de nós. O quinto e último tópico aqui é o amor de Cristo, o amor sacrificial. Vemos então nesse supremo exemplo, né? Em João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso vem da benignidade do Senhor Jesus, o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É este amor sacrificial. Nós vemos em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor sacrificial que deu o seu Filho Jesus, né? O amor sacrificial, um amor custoso, um amor que desprende esforço, desprende sacrifício, né? E é dessa forma que devemos, então, agir para com o próximo, né? Ser também tutores uns dos outros e dar a vida pelo povo de Deus. Nos dedicarmos de forma insistente, né? E com todos os esforços para podermos agir, né? Que o amor é uma atitude, né? De forma sacrificial. Outro texto também está em João 15, 13. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos, né? Temos aí em João 15, 13, este amor que excede todo entendimento, o amor, o grande amor, né? Ninguém tem amor maior do que este, o amor de dar a vida pelos seus amigos. Que possamos nos dedicar ao ponto de, a exemplo de Cristo, né? Também amar uns aos outros de forma sacrificial, dedicar a nossa vida, dar-nos tempo de nossa vida, dar-nos horas de nosso lazer, de nossa existência, dos nossos compromissos, né? Abrir mão deles em prol do próximo, né? E isso é realmente sacrificar o tempo que Deus nos deu em prol do próximo, dedicando ele, compartilhando com os nossos semelhantes, né? O nosso tempo para a glória de Deus. Outro texto que demonstra este grande amor sacrificial de Cristo para conosco está aqui em Romanos 5,6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, né? Jesus não morreu pelos justos, ele não morreu pelos piedosos, mas ele morreu pelos ímpios. Ele morreu a fim de mudar o curso dos ímpios, dos pecadores. Morreu nesse tempo, quando nós ainda éramos fracos, né? Ele não nos auxilia quando estamos fortes. Não precisaríamos de auxílio, de força, se já estamos fortalecidos, né? No entanto, o Senhor mostra o seu grande amor assim, dessa maneira. É um amor sacrificial. Éramos fracos, né? E ele morreu por nós, né? Nós nada tínhamos feito a ele que o agradássemos para que ele morresse por nós. Não, o texto diz, morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu quando nós ainda éramos pecadores, éramos debilitados, né? Então, este é o amor sacrificial. É um amor que não aguarda um retorno imediato, né? É o amor que realmente dedica-se ao próximo, ao semelhante, sem esperar retorno do semelhante.
mas fazemos isso porque queremos agradar aquele que nos amou quando ainda éramos fracos. Percebemos quanto é rico esta lição, né? Que nos coloca aqui inúmeras referências, né? E achamos novamente aqui em Gálatas 1:4, outro texto que mostra aqui o exemplo supremo do Senhor Jesus Cristo nesse amor sacrificial. Diz assim: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Né? Que possamos realmente ser benignos uns para com os outros e aprender do Senhor Jesus esse amor sacrificial, que possamos nos entregar uns aos outros, né? Que possamos nos dedicar a exemplo de Cristo, né? Que nos livrou deste mundo perverso, que fez todas essas coisas segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Jesus o fez isso porque acima de sua vontade estava a vontade de Deus, o Pai. Que possamos fazer isso também e amar uns aos outros de forma sacrificial, porque acima de tudo, esta é a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos ser movidos pelo amor de Cristo, pois estamos cativos do seu grande amor, fomos conquistados por este grande amor, de forma que agimos segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho. Efésios 5:2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Eis aí mais um texto que fala do exemplo de Cristo. Como devemos amar, viver em amor. Como devemos viver em amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós. E o amor de Cristo, essa atitude mostra aqui qual é o ato que o amor leva, né? E o ato que levou aqui Jesus a praticar este amor sacrificial foi a entrega, né? Como diz ali, continuando, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, né? Que possamos fazer isso, amar uns aos outros, nos entregar uns aos outros, compartilhar esse amor, nessa atitude, nessa obra, a fim de que possamos ser vistos diante de Deus como um aroma agradável, porque nos importamos com o próximo, assim como Cristo se importou conosco. Amar o próximo, né? O texto diz aí, começa a dizer, e vivam em amor. Vivam em amor. Quantos versos, irmãos, quantos textos nós vemos aqui que requer de nós atitudes, né? E nós devemos obedecer, são ordens, né? Nós somos indivíduos que precisamos tomar atitudes. Deus nos deu a graça de podermos amar uns aos outros, de podermos escolher, e essa escolha não é livre, mas ela é conduzida pelo Senhor, porque estamos cativos, nós estamos presos nesta atitude de Deus em Cristo Jesus para conosco, da mesma forma. Então, refletimos isso, né, como um espelho. Se Cristo nos amou, se Ele viveu em amor, devemos também amar, porque o Senhor Jesus viveu em amor, né? E temos então nesse texto o exemplo, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. E temos então o último verso, aqui em 1 João 3,16, dentro desse assunto. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Não tem outro versículo mais claro do que esse, né? Ele é um deles, né? Digo que esse é um dos versículos que está bem explícito aí, dizendo a atitude de Cristo, dizendo que nós temos que ter a mesma atitude de Cristo. É nisso que conhecemos o amor do Senhor, que Cristo deu a sua vida por nós. Nós conhecemos que Deus, e conhecemos o seu amor, e percebemos a atitude de Deus, e a sua atitude mostra o quanto Ele nos amou, porque Ele deu a sua vida. Portanto, o texto nos instrui que devemos fazer a mesma coisa. Como que os nossos irmãos vão perceber que nós o amamos? Quando nós nos dedicamos
e entregamos também a nossa vida por eles, né? Assim como nós conhecemos o amor de Deus em Ele dar a sua vida por nós, que os nossos irmãos possam conhecer o amor que temos para com eles, nos dedicando, dando nossas vidas, né, por eles também. Que todo esse exemplo supremo do Senhor Jesus nos leve a entender o quanto o Senhor Jesus é bom, né? Nós vemos aí, nós podemos listar nos atos de bondade do Senhor Jesus, que mostra, né, quem Ele é. Por isso sentimos muito amado pelo Senhor, porque Ele é compassivo, Ele é perdoador e Ele nos ama com amor sacrificial. Chegamos então no último tópico, né, o terceiro ali, modo de se expressar a benignidade. Ser benignos uns para com os outros é o mesmo que expressar o amor e a boa vontade para com os irmãos por atos de generosidade, prestimosidade e consideração, em qualquer circunstância, sem pensarmos em recompensa. Nós vemos ali em 1 Coríntios 13:4. Chegamos ao fim, a conclusão da lição de hoje, né? O sermos benignos uns para com os outros é de grande valor à causa de Cristo, pois quanto mais nós cristãos formos benignos uns para com os outros, mais provas positivas estaremos apresentando ao mundo de que Deus é bom e de que aqueles que vivem a Ele terão vida abundante. Deus abençoe a todos. Possamos fazer a avaliação de nossas ações, da avaliação de nossa comunidade, para que possamos ajustar segundo a vontade de Deus e suas ordens, a fim de atendermos às ordens do Senhor, de executarmos a benignidade uns para com os outros. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.